Pois é, meus amigos, como já diz o ditado, a vida não é um morango. Eu tô aqui na minha fase de recuperação após o meu acidente de moto e eu passando essas dificuldades pensei, vamos falar de jogos difíceis pra galera passar raiva, porque assim como a vida não é fácil, a gente tem a fase difícil que a gente passa, existem jogos que vai te tirar a paciência. E nesse vídeo eu vou te falar de 5 jogos que é difícil. Joga pra você passar raiva, mas assim como a vida que a gente supera tudo, eu tenho fé que vocês vão superar esses jogos também. Bom, mas antes de eu mostrar os jogos, já dá uma moral, clica no botão de inscrever-se que fica aí embaixo, deixa o likezão e se quiser me segue no Insta. Dito tudo isso, vamos pra esses jogos. Bom, galera, e começando o vídeo aqui, sem perder tempo, a gente já começa com essa pérola aqui, que é o Tomb Raider 3 do PlayStation 1. Aqui, galera, por que o jogo é difícil? Começa na parte gráfica, que a parte gráfica é muita informação na tela e você deixa passar muita passagem, principalmente as passagens secretas que tem no jogo. Segundo ponto aqui é a jogabilidade. Controlar a Lara Croft não é algo muito fácil, você tem que ter um pouco de paciência e ter que jogar bastante para você pegar as manhas, principalmente quando o assunto é combate. O combate aqui com as duas pistolas é um pouco difícil, aparece um monte de inimigo do nada, é muito difícil você mirar nos bichos e do nada aparece um tigre querendo te matar, aí no outro cenário tem um macaco querendo vir pra cima de você, aí no outro tem um monte de coisa que você acha que é inimigo, mas não é, é apenas o cenário se confundindo com uma Lara. Enfim, o jogo é bem difícil, ele foi bem icônico, né, quando foi lançado lá na época do PlayStation 1, hoje em 2025 ele envelheceu mal e ele é um jogo extremamente difícil de jogar. Ele já era difícil naquela época e agora em 2025 ele ainda continua muito difícil. Então se você quer passar raiva, te convido a jogar Tomb Raider 3 do PlayStation 1. Bom, continuando aqui, a gente vai pro Super Nintendo e a gente vai pro Super Ghouls and Ghosts. Galera, pensa num jogo que tudo aqui te mata. O cenário, ele se mexe, os inimigos te atacam, os que não são inimigo também te atacam, você se ataca, o jogo é simplesmente nível hard de dificuldade e praticamente é quase hit kill. Se você for acertado ali, tomar 2 hits, você vai pro saco. Com a progressão, você vai ficando um pouco mais forte, vai pegando outras armaduras, demora de 2 a 3 até 4 danos para você perder a vida. Só que o jogo mesmo assim é extremamente difícil. Cada vez que você joga, o cenário tá de uma forma diferente, porque como eu falei, o cenário ele se move, ele vai se moldando de acordo com a tua jogabilidade. Eu lembro que na época do Super Nintendo eu nunca consegui passar nem do começo, eu morria bastante quando eu alugava Super Ghouls and Ghosts, eu desisti de jogar e recentemente jogando no Retro Gamer eu consegui zerar. Só que quando você zera o jogo, quando você mata o chefão final, você não zerou o jogo, você simplesmente estava sonhando, você recomeça tudo desde o início, aí sim você joga do começo ao fim e nessa tua segunda tentativa você consegue zerar o jogo, o que não deixa o jogo mais ou menos difícil. Super Ghouls and Ghosts é jogo desafiador para quem quer passar raiva jogando no Super Nintendo. Terceiro jogo dessa lista aqui, a gente vai para um jogo que eu particularmente adoro, que é Shakan The Forever Man do Mega Drive. Sim, galera, eu sou apaixonado por esse jogo e eu com ajuda espiritual consegui zerar, depois de muita batalha, de muita tentativa e erro. Mas Shakan, ele é considerado pela galera atual como o Dark Souls do Mega Drive. E eu não tiro esse mérito não, porque o jogo ele é realmente difícil. Ele tem um controle assim meio complicado, o bonequinho é meio durão assim de controlar, mas ele tem um som maravilhoso. Pega esse som, eu adoro esse som metalizado do Mega Drive.
Além da trilha sonora legal, ele tem um gráfico que eu acho muito bonito, ainda em 2025, eu gosto desse gráfico. Ele tem uma jogabilidade, embora o boneco, como eu falei, seja meio durão, ele é ok, mas Chakan é um jogo incrível. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo um jogo incrível, ele não deixa de ser difícil. Ele é um ótimo desafio para você que procura passar raiva, não tem o que jogar, quer perder um tempo e quer perder um pouco de cabelo aí, joga Chakan The Forever Man, que você pode curtir bastante a experiência. Bom, quarto jogo dessa lista aqui, a gente vai voltar lá pro Nintendo 64 e a gente vai falar de Perfect Dark. Galera, Perfect Dark é um jogo que na época que foi lançado, ele revolucionou o mercado, graficamente falando era um jogo muito bonito e ele era um jogo meio futurista. Ele ainda é um jogo bem temático futurista, só que qual que são os problemas do Perfect Dark? Além do nível de dificuldade natural do jogo, ele tem um problema de controle. Como a gente sabe, jogar jogos aí de primeira pessoa em primeira pessoa antigamente não era muito fácil com os controles do PlayStation, com o controle do Nintendo 64 e por aí vai. Então a jogabilidade do Perfect Dark torna ele um pouco difícil. Ele já naturalmente ele é difícil, mas com a jogabilidade ele fica pior, principalmente quando aparece um monte de inimigo na tela. Só que assim, galera, Perfect Dark ele é um jogo que ele envelheceu mal, ele foi muito lindo quando foi lançado, ele não é aquelas coisas, se você, graficamente falando, se você for jogar hoje em dia, mas ele vale a experiência, porque ele ainda continua sendo um jogo muito bacana, um jogo desafiador, e como eu falei aqui, é um jogo que também você vai passar raiva, mas vai por mim, galera. Se você tá com retro gamer aí, não tem o que jogar, tá pensando em jogar Nintendo 64 e já jogou, ou melhor, nunca jogou Perfect Dark, dá uma oportunidade que muito possivelmente você vai curtir o jogo, apesar do nível de dificuldade dele. Bom, quinto e último jogo aqui, e não menos importante nessa lista, o jogo é o Magician Lord, que é um jogo de Neo Geo que tem para outras plataformas aí que você vai conseguir encontrar. Mas no Retro Gamer vai direto no Neo Geo Magician Lord que você vai achar com muita facilidade. Aqui é um jogo muito bacana, que é um jogo de fase, scrolling ali, né? Você vai progredindo, um jogo de plataforma, e o seu maguinho vai pegando vários tipos de magia e vai mudando o modo de ataque dele. Tem o modo de fogo, que você vira um dragão, tem o C3PO lá do Star Wars, que você fica dando choquinho, tem vários modos diferentes, o modo ninja e por aí vai, o que torna o jogo bem divertido. Qual que é o nível de dificuldade aqui do Magician Lord, galera? Assim como os outros jogos antigos, é o controle. Você pode achar ele meio durão, porque ele não corre o boneco, a velocidade que você está vendo no vídeo é a velocidade que ele vai na fase, então isso pode te irritar um pouco por conta da jogabilidade. Mas não deixa o jogo ser menos pior ou mais chato por conta disso, porque ele é um baita jogo legal, embora seja um jogo bem difícil, tá, galera? É um jogo que a progressão dele ali é um pouco lenta, você vai morrer bastante até você pegar a manha de jogar. Mas assim como os outros jogos que eu mostrei aqui nessa lista, Magician Lord, embora o nível de dificuldade dele não seja fácil, ele vale a pena a experiência. Graficamente falando, ele é muito bonito, a jogabilidade dele é um pouquinho atrasada, né, para os dias de hoje, e o gráfico dele é muito lindo atualmente falando. Bom, galera, esses foram 5 jogos aí que eu quis trazer aqui pra vocês de uma forma bem rápida pra vocês passarem raiva jogando. Não são jogos fáceis, mas vale muito a pena a experiência. E eu queria falar pra vocês também, pra você que quer comprar um Retro Gamer, não sabe onde comprar, eu vou deixar as informações aí do Retro Gamer do Júnior no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Com o Júnior, você vai conseguir comprar um Retro Gamer de qualidade, você vai ter todo o suporte técnico caso aconteça algum problema, e você vai se divertir bastante, porque aqui é um Retro Gamer de verdade. Aqui tudo funciona da maneira que deveria funcionar. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, já se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente. Fiquem com Deus, boa diversão e fui!